por estar sendo feito de louco. Eu e todo sujeito alfabetizado com vergonha na cara desse país. O ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender o inquérito policial aberto pela 22ª Delegacia da Penha, no Rio de Janeiro, que investiga familiares dos mortos na mega operação deflagrada no final de outubro. Por estar sendo feito de louco. Eu e todo sujeito alfabetizado com vergonha na cara desse país. O ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender o inquérito policial aberto pela 22ª Delegacia da Penha, no Rio de Janeiro, que investiga familiares dos mortos na mega operação deflagrada no final de outubro por terem removido corpos do local depois da operação policial. A decisão de Moraes foi tomada no âmbito da ADPF das favelas, determinando novas disposições e o envio de informações adicionais sobre a ação. O governo do Rio de Janeiro terá que preservar as imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais da operação, bem como o envio da relação dos agentes que utilizaram o equipamento. Moraes também diz que devem ser encaminhadas ao STF, né, aos laudos científicos, necroscópicos, com registros fotográficos e dados sobre projetos desta mega operação. Agora, Caio, é interessante que esse mesmo Moraes não determinou ao Flávio Dino que preservasse as imagens das câmeras do Ministério da Justiça quanto ao 8 de janeiro, não é verdade? Esse é um ponto, Pavinato. Eu queria saber qual seria o sentimento de uma pessoa que não é brasileira, que não vive no Brasil, sentar para assistir isso no noticiário. Um ministro da Suprema Corte interferindo numa ação policial de um Estado, a qual é competente para fazer esta ação. Ora, o ministro, que é inclusive o relator do processo do que eles chamam de golpe de 8 de janeiro, não ordenou a preservação das imagens, mas agora, contra o crime organizado, ele quer ordenar a preservação das imagens e que seja ordenado. Mas que mudança, ministro, na tua postura? Curiosa, uma mudança curiosa, né? Mas a pergunta que fica vai um pouco mais além. Qual é a intenção de cessar uma investigação para descobrir se houve ou não manipulação daqueles corpos que tiveram as suas vestimentas retiradas, a cena do crime completamente alterada? Repete a pergunta, porque essa pergunta é importante. Eu esqueci a pergunta. Qual é a intenção de fazer para a investigação contra as famílias do pessoal do Comando Vermelho, que tirou os corpos do lugar? Quando você tira um corpo, deixa eu explicar para você uma coisa, ô bonitinha ou bonitinho, em especial para você, que é esse xaropinho de esquerda que está enchendo o saco aqui, tipo esse Rafael Cult, o xarope. Quando você tira um corpo do lugar da morte, você comete um crime. Esse crime, qual crime é, doutor Caivano? É o crime de você tentar obstruir a investigação falseando uma investigação que sequer começou, qualificado ainda por cima. Você inova artificiosamente a cena do crime. Exato. Isso é um crime grave. Então, qual é a finalidade do Alexandre de Moraes em aliviar para esse povo que está tentando enganar, adulterar a cena do crime? Qual é a finalidade do Moraes em aliviar para bandido? Qual é? Vamos ficar só na pergunta para não se comprometer. Qual é a finalidade do Moraes em aliviar para bandido que está cometendo o crime? Estão ali mexendo na cena do crime. Qual é a finalidade do Moraes em mandar abrir um inquérito, coisa que ele não pode fazer? Porque o Código de Processo Penal proíbe, artigo 3º-A, porque o regimento interno do STF proíbe, artigo 230-B, porque a lei especial que regulamenta processo originário no STF proíbe. Qual é a finalidade do Alexandre de Moraes ao fazer uma coisa que a lei proíbe, que é mandar abrir um inquérito? E segundo, que a lei proíbe também um inquérito permanente,
para que ele continue como ministro de Segurança Pública e chefe supremo da Polícia Federal, quando o novo ministro vier e assumir a relatoria dessa ADP-FDP das favelas? Qual é o intuito do Moraes em se colocar acima dessa luta contra o crime organizado? E qual é o intuito do Moraes, portanto, ao mandar para a investigação contra a gente que está ajudando a escamotear a ação contra o crime organizado? Qual é a intenção do Moraes em fazer esse monte de coisa ilegal nessa guerra contra o crime organizado? Qual é a intenção dele? Eu queria muito saber. Eu queria muito que esse careca do Alexandre de Moraes tivesse a vergonha na cara e a hombridade. Porque se ele fosse macho, se o Alexandre de Moraes fosse macho, ele não ia dar entrevista para a Globo, ele vinha aqui falar comigo. Explicar por que ele está tomando esse monte de medida ilegal para ficar acima das investigações, para ser a autoridade máxima em toda ação contra o crime organizado no país e para aliviar essas pessoas que inovaram na cena do crime. Porque essa é a pergunta. Perceba que eu não estou dizendo nada, eu só estou perguntando. Mas se eu fosse a Globo, que não fizesse essas perguntas, talvez ele viesse dar entrevista, coisa que ele também não pode fazer, mas para a Globo ele vai. Para mim ele não vem. Então, porque não é macho, não é honesto e está escondendo coisa. E eu queria muito saber o que é, Cláudio. Não sei se posso só completar? Claro. No final das contas, qual seria o interesse do Estado em não descobrir, em não investigar criminosos que estão atentando contra o Estado? Porque essa investigação é justamente para descobrir quem são os criminosos que cometeram crime, destruindo e manipulando a cena do crime que estava sendo cometido contra o Estado. Porque aqueles traficantes estavam em combate contra o Estado brasileiro, contra os agentes do Estado brasileiro que representam o Estado. Então, qual é o sentido disso tudo? Essa é a pergunta que fica. Mas nós também sabemos que, logo após essa ação policial, Cláudio Castro cresceu nas redes sociais de uma maneira muito forte. E o seu nome já começou na semana seguinte a ser cotado para o Senado pelo Estado do Rio de Janeiro, o que atrapalharia a composição ali, inclusive, de uma senadora que poderia vir pela esquerda. E nós também sabemos, e não estou fazendo nenhum tipo de alegação, apenas devaneando aqui, nós também sabemos o quão é importante a composição do próximo Senado para que a Suprema Corte continue agindo como está agindo e não tenha nenhum freio. Então o que fica para nós aqui é uma imagem de que o que está acontecendo é uma perseguição a todo custo ao governador do Rio de Janeiro e um desinteresse para descobrir o que de fato aconteceu ali. Por que aqueles corpos foram manipulados? Quem foram as pessoas que aparecem nos vídeos retirando as fardas de combate daqueles traficantes e colocando na rua para que fosse tirado foto e espalhado internacionalmente como a maior chacina desde o Carandiru? A quem serve esta narrativa? De quem é este interesse? O Brasil precisa descobrir. Código Penal, artigo 347. Eu queria perguntar, Alexandre Moraes. Código Penal, artigo 347. Crime de fraude processual. Fraude processual. Fraude processual. Você, que é xarope de esquerda, está aqui miando no meu chat, abra o seu Google, digite Código Penal. Clica no link que aparece, artigo 347. Crime de fraude processual. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, o estado de coisa ou o estado de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena 3 meses a 2 anos mais multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Ou seja, é mais grave ainda. É isso. Crime de fraude processual. A quem interessa? A quem interessa, Alexandre de Moraes, aliviar a esses criminosos de fraude processual? Pois é, Pavi. A polícia estava em estrito cumprimento do dever legal, né? Artigo 23, inciso 3º do Código Penal, que você acabou de ler, o 347. Um dever constitucional que está lá previsto no 144, parágrafos 4º e 5º. Né? Dá um Google e vai lá ver. E aí ele vai proteger, ele quer criminalizar os policiais, tentando preservar todas as câmeras que foram utilizadas, as câmeras corporais, que o próprio STF fez exigências aí ao longo dos últimos anos, aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, para que fossem utilizadas pelos policiais,
e ele vai proteger essas pessoas que manipularam os cadáveres desses elementos que são bandidos, como disse muito bem o Caio, atentaram contra o Estado de Direito, porque eles estão tomando um território que pertence ao Estado, e ali impondo, como nós já falamos disso aqui em outras oportunidades, Pavio, eles estão impondo uma lei paralela com uso de violência. A violência é a lei. Então, aquelas pessoas que moram naquela comunidade são sequestrados, são reféns desse Estado paralelo. Mas eu queria voltar naquele ponto. Você está tratando com estultos aí, alguns estultos que estão no chat? Deixa eu só falar dos estultos do chat, porque a esquerda é igual ao diabo. Elas são expertos em confundir. Aí fica assim, mas eu não confio... Eu também. Eu não tenho nada a favor do Cláudio Castro, viu? Deixa eu falar para vocês aqui. Deixa eu falar, tem muita gente que fala que não confia em você, Pavinato. Você não precisa confiar em mim. Eu não sou político. Eu não ganho dinheiro do seu imposto. Você tem que desconfiar ou confiar em quem ganha dinheiro do seu imposto. Segundo, eu acho o Cláudio Castro um péssimo governador. Eu vou deixar aqui consignado para não falar que eu estou participando de nenhum movimento. Para mim, o Cláudio Castro é um governador de bosta. O Rio de Janeiro continua um estado de merda. O Rio de Janeiro é governado por um senhor chamado Ricardo Magro, que é um dos maiores devedores do estado do Rio de Janeiro em ICMS, só fica atrás da Petrobras. Deve 9 bilhões para o Rio de Janeiro e dá as cartas dentro do governo Cláudio Castro. Manda no Cláudio Castro, um dos maiores devedores, depois da União, que é dona da Petrobras, o maior devedor, pessoa física do Rio de Janeiro, que é dono da Refit, manda no Cláudio Castro. Fato. Rio de Janeiro é uma merda. Mas relógio parado, mesmo parado, acerta a hora 2 vezes por dia. Isso aí. A guerra contra o narcotráfico é uma coisa que você não precisa explicar que está certa. Mas qual é a intenção dele? Eu não sei. É contra o narcotráfico? Tá certo. É contra o diabo? Tá certo, meu amigo. Meu chapa, tá guerreando com o diabo? Tá do lado de Deus, meu amigo. Acho o Cláudio Castro um péssimo político. Péssimo. Mas tá guerreando contra o narcotráfico. É igual o relógio para... Tá acertando aqui. É que as pessoas confundem, Pavinato, pegando esse gancho já imediatamente, as pessoas confundem você endossar a conduta correta que ele teve com endossar a pessoa. São coisas completamente diferentes, mas vamos partir disso. O Santo Agostinho, no seu livro Confissões, dizia que ninguém quer a verdade. Querem apenas a parte que lhes traga algum conforto. O problema, para quem está aí, esses estudos que estão aí falando do Pavinato, é que o Pavinato tira-lhes do conforto. Sabe por quê? Porque os estudos que estão incomodados, estão fora da zona de conforto, para eles, se eles não conhecem, não existe. Então por isso que vão tratar o Pavinato como estudo. Mas é o contrário, você está olhando no espelho. Ô Alemão, você passa essa primeira parte do PL antifacção, porque o Derrite, o Guilherme Derrite, que era secretário de Segurança Pública em São Paulo, foi exonerado para ser relator desse projeto antifacção, que nós temos um projeto assim, sem lé nem cré no atual momento, porque a lei já manda prender. Se a lei não consegue prender com o que tem, para que fazer uma nova lei? Mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, está tendo essa discussão, o Derrite não sabe, ele fica assim, eu vou ser senador, eu vou ser governador, tá. O Derrite, ele está nesse joguete do Ciro Nogueira. Ponto. Então ele fica mudando, ele passou o dia inteiro hoje, eu não aguento mais a atualização do Derrite. Então você já vai para a parte do STF, da Faria Lima e da Polícia Federal. Porque eu passei o dia inteiro em cima dessa PL da antifacção, e o Derrite ficou o dia inteiro. É hora isso, é hora aquilo, E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.